gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Mara, este é o canal Sai da Caixa e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o amor fati, que é uma expressão latina que tem como significado amor ao destino, amor ao nosso fato. E para exemplificar e contextualizar, eu vou contar um pouco da minha história de vida para vocês. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava aprendendo a andar de bicicleta. E levei vários tombos até conseguir, e na verdade nem consegui, porque eu acabei desistindo depois de aprender que lá não era pra mim. E hoje em dia eu não sei andar de bicicleta. E me conta aí se você sabe andar de bicicleta, que quando eu falo que não sei andar de bicicleta, todo mundo fica, meu Deus, uma pessoa que não sabe andar de bicicleta. Eu acho que é bem raro. Conheço pouquíssimas pessoas que, assim como eu, não sabem andar. Voltando à história, surgiram várias manchas pelo meu corpo nessa mesma época que eu estava tentando andar de bicicleta. E a minha mãe associou essas manchas aos tombos que eu tinha levado andando. Só que com o passar dos dias, eu fui largando a bicicleta de lado e as manchas continuavam a aparecer. Ela me levou ao dermatologista e o dermatologista disse que era uma micose, não passou exame nenhum, só analisou e falou, é uma micose, passa esse creminho, essa pomadinha aqui que vai melhorar. Nós passado um mês, as manchas continuavam aparecendo em lugares diferentes do corpo. E aí a minha mãe retornou comigo lá no dermatologista. A minha mãe trabalhava muito, a gente tinha plano de saúde na época, mas era porque a empresa que ela trabalhava oferecia para seus funcionários e eu era dependente dela. Mas a minha mãe não tinha muitas condições, né? A gente tinha uma vida bem difícil, minha mãe tinha poucos recursos, tanto de tempo quanto recursos financeiros. E aí as manchas continuavam aparecendo por toda a parte do meu corpo e a gente retornou na médica, já era outra médica que me atendeu. Ela solicitou uma biópsia. Na época a gente estava passando aquela novela que a Carolina Dickmann raspava a cabeça e estava com câncer. E várias pessoas, né, vendo aquelas manchas, falavam que eu estava com hanseníase, falavam que era isso, que era aquilo, que era câncer. Então eu pensei, a única solução vai ser raspar o cabelo. Eu era bem apegada ao meu cabelo, tinha um cabelo muito comprido na época, era praticamente uma criança, não entendia muito. Fiz a biópsia, o que doeu muito, foi muito doloroso, porque tirou um pedaço da minha pele nas costas, inclusive eu tenho até uma pequena cicatriz até hoje. A médica leu o laudo e disse para minha mãe, ela tem uma doença autoimune chamada esclerodermia morféia. Não é nada contagioso, ela não pegou de ninguém, nem vai passar para ninguém, porém não tem cura, ela vai ter que conviver com isso pro resto da vida. E aí, gente, a minha cabeça entrou em parafuso, porque com 13 anos de idade, eu com aquela pele toda manchada, cheia de marcas roxas pelo corpo, parecia que eu tinha levado vários tombos ou que eu tinha apanhado, estava com vários hematomas. E eu vou resumir aqui o que é essa doença que eu tenho. O meu sistema imunológico, ele tem uma deficiência, né? Ele mesmo se ataca, ele não consegue compreender como as coisas funcionam muito bem aqui dentro e ele produz mais colágeno do que eu preciso. Esse excesso de colágeno acaba endurecendo, virando algumas placas que surgem na minha pele em forma de mancha. E para quem não sabe, é uma doença que eu preciso tratar, tanto com o dermatologista, porque eu tenho a pele extremamente ressecada, quanto com o reumatologista. Eu faço o acompanhamento com os dois. Por que com o reumatologista? Essa doença que eu tenho é um tipo de reumatismo, mas eu não sinto dores por parte alguma do corpo, mas tem algumas limitações. Durante a minha adolescência, dos 15 aos 18 anos, o reumatologista me passou um tratamento que chamava pulsoterapia. Eu passava as minhas férias escolar fazendo tratamento no hospital universitário aqui da minha cidade. Não era nada agradável porque eu comecei a ficar muito fraca, eu comecei a ficar muito sonolenta, não tinha ânimo para fazer nada, fora que meu corpo mudou muito. Eu fui do 36 ao 42 em alguns meses. E isso não era gordura, e sim inchaço, porque o tratamento de pulsoterapia é um tratamento todo feito à base de corticoide. E cada vez que eu tinha que fazer esse tratamento no final do ano, nas férias, eu ficava muito para baixo, muito triste. Para mim era uma situação muito difícil de lidar. Eu não tinha apoio de ninguém, né? Os meus pais não sabiam também como lidar. Essa doença é uma doença rara, pouco conhecida. Os dermatologistas que a gente encontrava, e até hoje é assim, não é diferente, a maioria deles migram para a parte
que paga mais, que é a parte de tratamentos, né, estéticos, né, botox, preenchimento, essas coisas, e a parte clínica, né, que vai tratar das doenças mesmo, das patologias. Eles são poucos que atuam nessa área e a maioria deles não conhece nada da minha doença. E aí, gente, eu passei a parte da minha infância e parte da minha adolescência me escondendo atrás das roupas. Depois, quando eu fiquei um pouco mais adulta, eu comecei a compensar aquela tristeza, aquele sentimento, sabe, de revolta que eu tinha guardado dentro de mim. Eu comecei a descontar em compras, em coisas, em outras coisas, tudo para tirar o foco da minha pele, que era algo que me incomodava muito, que me deixava muito triste, que eu não conseguia entender por que comigo. Durante o tempo que eu fiz a postoterapia, o custo-benefício para mim foi muito pouco ou quase nulo, né? As minhas manchas continuaram aparecendo, elas só ficavam um pouco menos espessas, mas continuavam aparecendo. Assim, eu tava numa fase que o meu corpo tava muito inflamado. Essa doença, gente, é uma doença altamente inflamatória. E aí, eu não sabia mais o que fazer e decidi fazer o que muitas pessoas fazem. Eu resolvi abafar e enterrar aquela história de doença autoimune dentro de mim. E o que eu aconselho para vocês, se vocês têm um problema, se vocês têm esclerodermia, se vocês têm qualquer outro tipo de doença autoimune, não faça isso, por mais que a gente fique desanimado, porque é muito desanimador mesmo você procurar informação com um médico que estudou 8 anos para isso e ele não sabia te falar, ele parece não ter interesse nenhum. A maioria dos médicos que eu ia, eu me sentia abandonada. E só punham pra mim restrições. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Eu não posso tomar sol, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí, gente, eu falei, vou viver minha vida, vou aceitar isso e tal. Mas eu, na verdade, eu ainda não tinha aceitado, tá? Eu fui aceitar mesmo o meu problema e entender que isso era o amor fati, que isso é o amor ao fado, que isso é o amor ao destino, que quando algo não tem solução, solucionado está. Só depois que eu comecei a estudar e pesquisar mais sobre esse problema que eu tinha e aprendi a lidar com ele. Eu, durante muitas pesquisas que eu fui fazendo, por minha conta, ao longo do tempo, eu descobri que a origem das doenças inflamatórias é no intestino. Então, o que eu fiz? Eu comecei a cortar vários alimentos inflamatórios. Isso depois que eu aderi ao minimalismo e também uma vida mais simples, ficou mais fácil ainda para mim. Porque quando eu morava com os meus pais, eu comia muita coisa que hoje em dia não entra na minha casa. Por exemplo, salame, patê, salsicha, linguiça, refrigerante, todas essas coisas industrializadas. Eu fui criada, gente, de uma maneira que a gente não tinha acesso a essas coisas. E depois, quando a nossa situação começou a melhorar, que eu comecei a trabalhar, eu achava que isso era conforto, sabe? Que isso era legal, poder comer essas coisas. Só que isso é legal, sim. A gente não precisa morrer pro mundo, né? Quando a gente tem um problema, a gente pode comer de tudo, só que com equilíbrio. E eu não tinha esse equilíbrio, porque eu não fui criada dessa maneira. Eu fui criada pra comer muito até passar mal. A minha avó, gente, ela era descendente de alemão. Então, assim, a minha família de parte do meu pai, é uma família humilde, mas que sempre teve muita fartura de comida na mesa. Só que depois que eu assumi as rédeas da minha vida, que eu aceitei o meu problema e entendi que se eu não fizesse algo por mim e pra mim, que ninguém ia fazer, que não existia um médico que iria me ajudar a viver bem, porque todos eles, gente, queriam me passar remédio. Eu faço o exame regularmente e eu não estava passando nenhum, só cremes mesmo, mas não estava tomando nenhum remédio. Já tomei alguns remédios e parei depois que eu mudei minha alimentação. O médico falou pra mim que eu tinha que tomar um remédio que chama metotrexato. Esse remédio é utilizado para várias doenças, inclusive no tratamento de esclerodermia. Nessa época, minha doença estava um pouco descontrolada e eu fui dar uma pesquisada e assim, pior do que esclerodermia, gente, quando você dá um Google aí e você vê as coisas sobre esclerodermia, era os efeitos colaterais que esse remédio metotrexato causava. O médico, eu lembro que assim, o que acendeu a chave na minha cabeça e eu falei, não vou tomar esse remédio de jeito nenhum, foi que ele falou pra mim que se eu tomasse esse remédio e engravidasse, o bebê poderia nascer com problemas ou pior, que eu poderia abortar. Eu falei, isso é um negócio muito sério, isso é um remédio muito forte, né? Os efeitos colaterais
são muito ruins. E aí eu decidi não tomar. Comecei a fazer uma dieta anti-inflamatória, tomo vários suplementos, porque meu marido trabalha na área de nutrição esportiva e se tem uma coisa, gente, que mudou a minha vida, mudou a minha saúde como um todo, foi a associação de suplementação à dieta mais natural. Eu tomo whey protein sim, porque eu faço musculação, mas o whey protein não tem nada a ver com a minha doença. Eu tomo outros suplementos para a minha doença, que depois, se alguém se interessar, eu posso falar tudo que eu uso e tudo que eu tomo para pessoas que têm esclerodermia, não têm acesso e querem saber como cuidar um pouco melhor da sua saúde. Mas o que eu digo é, procure fazer uma dieta anti-inflamatória. Tome própolis com açafrão de manhã, dá super certo, gente. São coisas bobas. Eu não estou dizendo aqui, gente, que vocês vão ficar curados da esclerodermia, porque, como eu disse, essa doença não tem cura, infelizmente. Qualidade de vida, se você mudar a sua alimentação, se você praticar exercícios regularmente, igual eu, faço exercício aí 6 vezes por semana, de segunda a sábado, né? Eu faço 3 vezes musculação, 3 vezes corrida. Gente, a minha vida mudou completamente. Hoje em dia, eu aceito o meu problema. Eu aceito todas as dores que eu passei. Eu sofri muito, gente. Eu sofri muito preconceito. As pessoas não entendiam, as pessoas faziam brincadeiras de mau gosto, comentários de mau gosto. As pessoas julgavam, né? Uma das limitações que a gente tem é a questão de fadiga. Nós que temos esclerodermia, temos uma fadiga crônica. Então, em alguns dias, parece que a gente está muito cansado e a gente acabou de levantar da cama. Mas isso é algo da nossa doença, né? Isso não foi algo que a gente escolheu, isso é algo, né, que veio junto com a doença pra gente aprender a lidar. E aí eu não sabia lidar e ainda tinha que lidar com o julgamento das pessoas que faziam brincadeiras do tipo, você é velha, você é preguiçosa, você é frienta, porque a gente também sente muito frio. Eu não tenho fenômeno de Reumatismo, mas existem várias outras pessoas que têm esclerodermia e durante a época do inverno ficam com as pontinhas dos dedos arroxeadas. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus, espero que nunca aconteça, mas eu não posso com frio. Então, assim, eu hoje em dia respeito a minha individualidade, hoje em dia eu convivo bem, vivo uma vida normal, faço todas as minhas atividades, respeito as minhas limitações e aceitei meu fato. Aceitei que o que não tem solução, solucionado está. E o que eu posso fazer por mim hoje em dia, que é cuidar da minha saúde física e mental, eu faço, eu cuido. Então, assim, amor fati é isso, gente. Amor fati é você aceitar o seu destino e abraçar os seus problemas. Saiba, gente, que ninguém vai fazer por você o que você mesmo pode fazer, né? Às vezes a gente acha que vai ser um médico que vai salvar a gente, que vai ser alguém que vai falar alguma coisa pra gente e tal. Mas não, nós mesmos precisamos nos amar, nos valorizar e nos cuidar. E puxar a responsabilidade da nossa vida, dos nossos problemas pra gente mesmo. Muito obrigada, gente, por assistir o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esclerodermia, quiserem fazer alguma pergunta, se eu puder ajudar, eu vou ficar extremamente feliz. Porque eu acredito que, assim como eu sofri muito porque eu não tinha com quem conversar, eu não conhecia pessoas que tinham a mesma coisa do que eu, outras pessoas, né, que estão me vendo aí na internet, ou que conhecem alguém que tem isso, também pode estar passando por esse momento, né? Um momento que você parece que tá sozinho, que não tem ninguém, que ninguém sabe de nada, que só você que tá passando por aquilo ali. Mas não, tá? Se vocês precisarem de ajuda e de informações, o que eu puder ajudar, eu tô aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.